Clóvis, é muito bom sempre bater um papo com você. Obrigado. E uma coisa que tem me preocupado é quando eu vejo a iminência aí de acontecer um carnaval no Brasil. E nós sabemos que o Brasil é tradição de carnaval, tradição de futebol. Quando você fala Carnaval Brasil, quem virá com dinheiro para gastar no carnaval serão os europeus. E lá nós sabemos que a pandemia está voltando. Não preocupa? Ou você seria favorável o carnaval no Brasil? Plano, olha só, enquanto instituição, o carnaval eu sou contra, mas com o evento eu sou a favor. E eu sei que é polêmica a minha colocação de ser favorável. Inclusive você está deixando claro que é contra. Por que eu sou favorável? Vamos lá. Nós temos hoje, por exemplo, os países europeus com no mínimo 70%, 80% de vacinação numa regra geral. Nós temos os aeroportos que vocês podem monitorar, ver aeroportos, testes, agora inclusive está na Secretaria, no Ministério de Saúde do Brasil, do governo brasileiro, que se evite o passaporte sanitário, mas se faça testes na entrada no país, nos aeroportos. Por que eu sou a favor? Primeiro, você se lembra do nosso pico mais alto de pandemia no país? Você se lembra que nós tivemos nesse período eleições municipais, eleições no país? Você se lembra do que nós fizemos nessa pandemia, nesse período? Nós fizemos um pré-carnaval, um carnaval instituído juridicamente para que essa eleição corresse à solta. Porque nós agora barramos o carnaval e nós usamos prerrogativa da pandemia lá fora, sendo que na época do nosso pior período de pandemia, os políticos deitavam lá com caravana, com festa, fazendo campanha. Eu penso que o Brasil, por ser um país subdesenvolvido, ele leva a desvantagem em relação a países europeus. Mas nós somos hoje os que mais vacinam no mundo. Tá, mas porém eu digo para você, se eu quero ir ao culto da minha igreja, eu tenho que saber que tem que estar em distanciamento. Como que você pode entender que você é proibido de ir na igreja, você é proibido de ir na escola e de repente você está liberado para ir para o carnaval? Porque há um erro crônico em relação à pandemia. O erro está não no carnaval, não na liberação de festa. Você quer um exemplo? 100% de festa liberada. Cancelaram os carnavais em quase todas as capitais do Brasil. Só que liberaram clubes, Herculano, para até 5 mil pessoas em espaço para poder juntar e aglomerar. Nós elitizamos a Covid. Nós não estamos preocupados com a Covid, com a saúde pública, nós estamos preocupados em elitizar a Covid e dar para ela uma conotação política, Herculano. Nós temos um ano político, por isso que eu sou a favor que se libere em relação à fomentação do turismo, porque senão você trava tudo. Nós fechamos praias, liberamos ônibus, nós fechamos praias, nós fechamos igreja e liberamos o político para fazer campanha, carreado, subindo em caminhão e abraçando todo mundo. Agora, então eu acho que não é coerente. Não, eu penso que a preocupação é em relação à nova variante. É uma nova variante e você não adianta dizer assim, mas o povo está vacinado. Eu estou vacinado para o Covid-19 e vem o Covid 2022. E como é que você... Então, digamos, nós não estamos preparados para a nova variante da Omicron que você fala? Uma pandemia. Perfeito. Então, é isso que preocupa. Então, digamos, como que você deixa 2 anos uma criança sem ir na escola, praticamente? Como que você deixa o cidadão dentro de casa, não pode ir num culto, numa missa, e de repente você fala, olha, vamos à festa porque está liberado o carnaval. Então nós podemos inverter a pergunta. Você acha correto, Herculano, o que fizeram nessa pandemia em relação aos templos, em relação às famílias, em relação aos trabalhos? E aí nós vamos pegar essa justificativa e transportar para o carnaval. A narrativa que se tem, o Herculano, que veio da OMS, por exemplo, eu me lembro bem quando eu estava na bancada da Jovem Pan aqui em Maringá, eu dizia o seguinte, a OMS é um problema político gravíssimo no mundo. Nós tínhamos apenas uma vacina liberada, que era a Pfizer-BioNTech, que foi testada em Israel, só que liberada a nível de OMS. Só que nós já estávamos vacinando com Coronavac no Brasil. Nós vacinamos com Coronavac no Brasil, então nós somos cobaia. E depois nós liberamos agora, recentemente, a entrada em outro país com Coronavac. Foi bom você então falar tem isso. erro grave nessa pandemia que nós foi bom precisamos você trabalhar. falar isso, que eu me lembro na oportunidade que, além de tudo, além dessa vacina ser essa que você está dizendo, chegou um contrato para o presidente da República assinado dizendo o seguinte: você vai comprar a minha vacina, mas você vai assinar o seguinte: quem tomar a vacina e tiver um efeito colateral, quem é responsável é o governo brasileiro. Dá para entender que
Também houve isso no início da pandemia no Brasil. Quer dizer, você coloca um governo responsável pelas ações de um laboratório. Então, Herculano, aí nós vamos voltar de novo para o nosso assunto carnaval. Desde quando eu me conheço por gente, eu nunca vi na minha vida, em 55 anos de idade, algo se entrelaçar de uma forma tão, desculpa o termo, eu vou usar um termo aqui, tão complicada, de me deixar emburrecido, de me deixar mais burro, porque querem me fazer burro. Desde quando você fecha uma praia, o Paraná com 450 km de área de extensão em praia, põe a barreira e libera transporte coletivo, transporte público, apinhocado de gente. Desde quando você joga famílias dentro de um apartamento que fecha, dizendo nós vamos segurar o Covid, depois você solta essas pessoas para a rua. Desde quando, Herculano, essa pandemia, ela tem fundamento básico? É isso que me preocupa. Não, o que me preocupa, e eu não estou aqui para defender governo, mas eu digo para você o seguinte: se hoje se falar que o Bolsonaro liberou o carnaval, boa parte é contra. Se falar que o Bolsonaro é contra o carnaval, muita gente é a favor. Então nós temos eu acho que estão misturando política com pandemia, e é a hora de pensar Brasil. Mas isso foi feito a nível mundial. Desde quando a pandemia foi pensada em saúde pública? A pandemia foi pensada em, primeiro, posições políticas. E para resumir, você vê no Brasil hoje, tudo aquele que contrapõe o governo que está aí, certo ou errado, contrapõe o governo que está aí, você vai ver que a maioria dos governantes que se levantaram contra o sistema que está aí, eleito pelo povo, são políticos que questionam o poder para poder subjugar e tomá-lo de volta. Então, realmente é tudo político. Você quer a minha opinião? Eu penso o seguinte: já que o Ministério Público, na oportunidade, tirou o poder, passando o poder para que governadores e prefeitos definissem a forma de combate à pandemia, eu penso que era a hora também do presidente Bolsonaro dizer o seguinte: bom, eu deixo para o Supremo e ele define se vai ter o carnaval ou não, porque foi assim em relação à pandemia. E por que não ser assim agora? Vai ter carnaval ou não? Ministério Público, vai ter carnaval ou não Supremo Tribunal Federal? Pois é, então para encerrar aqui esse podcast, exatamente essa é a pergunta. Nós não temos um governo presidencialista, nós temos um governo semi-parlamentarista comandado pelo Supremo. O Supremo define, e essa resposta quem vai dar, literalmente vai ser o Supremo, porque nós somos governados pelo Supremo. Eu deixo a pergunta. Perfeito. Vai ter o carnaval? Perfeito.